Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o atacante Alisson do Cruzeiro aí, né, ex-Cruzeiro, que atualmente está no São Paulo, que rescindiu seu contrato e ainda não definiu seu futuro, o que vai fazer, né, no decorrer dessa temporada de 2023. Será que seria interessante pensar nessa sua volta? Que lembrando, como ele rescindiu o contrato, pode ser que acabe ampliando um pouco mais o prazo de inscrição, né, para o atleta que não teria mais vínculo com a equipe antes do encerramento do prazo, que é até o dia 20, eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, o técnico Pepa, o português, falou um pouco sobre essa derrota do Cruzeiro, falando alguns pontos que eu achei interessante, justamente do que aquilo que nós já tínhamos observado, né, que eu tinha falado com vocês ontem também, sobre a partida, né, sendo bem sincero também, o técnico português e o volante Adriano, que eu tinha falado no vídeo de hoje mais cedo, que vive uma fase muito boa lá no futebol português e que, assim, se continuar desse jeito, pode sim gerar um valor interessante para o Cruzeiro, até porque a Raposa manteve sim um percentual de olho numa venda futura. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, comentar, compartilhar, sem dúvida isso vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da Bet7, que preparou uma excelente cotação para esse jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Campeonato Brasileiro, que eu vou deixar aqui em destaque para vocês na tela. Uma vitória do Cruzeiro fora de casa, pagando 4,80 a cada real apostado. Excelente cotação, que além disso, se você vir por esse meu link que está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code, você vai ter 100% de bônus, ou seja, o seu saldo dobrado no valor de até R$500 no seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100, vai ter R$200 para começar a apostar. Depositou 150, vai ter 300. Depositou 50 reais, vai ter 100 reais. Então, para começar hoje mesmo, o link da Bet7 está aqui em destaque para você apostar não só nesse jogo, mas em vários outros, né? Que vai ter nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Deixar aqui em outros jogos também em destaque, por exemplo, tem aí jogão entre Atlético Paranaense e Goiás, tem também Red Bull Bragantino e Bahia, Fortaleza Internacional, Botafogo e São Paulo, Cuiabá também e Palmeiras. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você começar hoje mesmo. Bom, quero começar aqui falando sobre o técnico Pepa, que deu entrevista, no caso em Recife, depois da derrota do Cruzeiro para o Náutico de 1-0 na Copa do Brasil, onde o técnico português reconheceu os erros do Cruzeiro, principalmente em relação à ineficácia, né, de fazer os gols e tudo mais, que é algo que o Cruzeiro precisa melhorar bastante, que foi, no caso, um dos focos um dos principais, né, foco do treinador nessa entrevista coletiva, que ele falou o seguinte, abre aspas, ficamos a dever a nós próximos pela eficácia. Porque fomos à procura, procuramos o gol e criamos. Faltou decidir melhor no último terço, na última parte, nos últimos 10 minutos. Faltou a capacidade para manter também o volume de jogo, que eu concordo, né? O Cruzeiro, essa questão de finalização, de ir lá e realmente fazer o gol, né? Foi uma parte terrível, principalmente na primeira etapa, com várias chances desperdiçadas e também essa questão de manter a intensidade. Eu concordo, apesar de que é muito difícil, né? Você pensar que o Cruzeiro vai ficar o jogo inteiro em cima, com um trabalho muito recente, mas é algo sim a dispensar no longo prazo. Além disso, ele falou o seguinte, acima de tudo, com a confiança e trabalho, nós vamos melhorar. Se saíssemos daqui com a sensação de correr menos com o adversário, menos atitude com o adversário, eu era o primeiro a não admitir uma coisa dessas. Não foi isso que aconteceu, disse aí o técnico português, que eu concordo, tá? Não acho que ele esteja passando pano, nem algo desse sentido, porque claramente o Cruzeiro foi melhor, claramente o Cruzeiro se comportou como um time de Série A, propondo o jogo toda hora, jogando ofensivo, tocando a bola, tendo 3 chances reais de gols, que o Cruzeiro não converteu, então claramente não foi por falta de competência, trabalho, não, muito pelo contrário, muito mais questão técnica mesmo, né, do Cruzeiro decidir fazer esses gols, fez 3 nos últimos amistosos, que é claro, não tá valendo nada, né, mas assim, fez 3 gols em cada uma dessas partidas e hoje contra o Náutico nem para fazer 1, 2, porque já poderia garantir bastante essa classificação para a próxima fase, agora um duelo bem complicado. Quero saber o que você espera então do técnico português e justamente sobre essa estreia, né, contra o Corinthians no domingo às 4 horas. Quero falar aqui também sobre o Adriano, jogador que pode sim render um valor interessante para o Cruzeiro em uma futura transferência, não diria que por agora, porque o jogador aí que está atualmente lá no Santa Clara de Portugal, jogador de 23 anos de idade que vive um bom momento. Só lembrando que o Santa Clara contrata em agosto do ano passado 3 jogadores que eram da Raposa, né? Ele contrata aí no caso o Pedro Bicalho, que estava no Palmeiras, foi para lá, o Adriano e também o Paulo. O Paulo já comentei um pouco mais no vídeo de hoje mais cedo, se você ainda não viu, eu vou deixar na tela final para vocês. E o Adriano, desses 3, foi o único que realmente assumiu essa titularidade
tem até aqui 28 jogos, contando jogos da Liga de Portugal, principalmente, e da Copa da Taça, onde tem 28 partidas e uma assistência até aqui. E por ser um jogador jovem, de 23 anos de idade, acho que pode sim, viu, ficar de olho, quem sabe nessa próxima temporada, numa proposta de algum clube do futebol europeu, que é claro, não diria que vai aparecer um time gigante e tudo mais, só que como o euro está tão valorizado, qualquer proposta que seja de 2 milhões de euros já é 10 milhões de reais, né? E o Cruzeiro manteve sim um percentual do jogador que pode render um valor interessante. Não sabemos qual que é esse percentual, porém, última vez que eu consegui ver, o Cruzeiro tinha do Adriano 60% quando ele estava vinculado ao clube. Mas assim, quando sai, não mantém o mesmo percentual, né? Aí é uma nova negociação com Santa Clara, mas tenho certeza, viu, que o Cruzeiro manteve pelo menos uns 15, 20, até 25% de olho em uma venda futura. Não acho que deve ter mantido 10%, porque ele sai de graça, né? Ele chega a um acordo com o Cruzeiro para sair e ir jogar no futebol europeu. E olha que ele vinha sendo sem aproveitado pelo técnico Pesolano. Ele jogou os primeiros 7 meses do ano aqui no Cruzeiro e foram 27 jogos com o Pesolano, 2 gols e uma assistência. Foi muito importante na Série B de 2021, com 43 jogos. 2020, na estreia dele profissional, foram mais 25 partidas. Então, só pelo Cruzeiro ele fez mais de 100 partidas, 3 gols e 5 assistências. No caso, eu gosto do Adriano, acho que ele tem muito potencial, principalmente quando ele surge ali na base. Já dava para ver que era um cara muito bom em movimentação e que está vivendo um bom momento num time que, claro, não é um dos top 6, top 5 de Portugal, mas tem tudo para conseguir mais espaço no próximo ano. Fui jogando ali uns 2 anos bem no Santa Clara e aos poucos subindo, quem sabe até mesmo no futebol português. Eu acho assim um bom jogador. E você, o que acha então do Adriano? Acho que ele merecia ter continuado no Cruzeiro? Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E se você souber também, né, esse percentual que o Cruzeiro manteve, eu consegui pesquisar aqui, não achei, mas com certeza deve ter mantido um percentual relevante de olho numa venda futura. E para terminar aqui, quero falar sobre o ponta Alisson, que estava no São Paulo e que rescindiu, né, o seu contrato com a equipe há um pouco mais de 2 semanas, ou seja, está livre no mercado o ponta de 29 anos de idade. Que assim, pelas informações que tivemos, né, não acho que seria uma loucura imaginar que o Alisson ficaria 2023 parado, né, sem jogar, porque ele teve alguns problemas pessoais e tudo mais desde a temporada passada, de 2022, na reta final do ano, tanto que ele avisa, né, para o São Paulo que, se quisesse, poderia rescindir o seu contrato no início do ano, porque ele não estava se sentindo muito bem e tudo mais. O São Paulo acabou apoiando ele e acabou ainda jogando algumas partidas com o time do Rogério Ceni. Foram 5 jogos na disputa do estadual, o que pode ajudar o Cruzeiro ou qualquer outro time que tem interesse de contratá-lo daqui para o encerramento da janela. Por quê? Ele jogou 5 jogos no Campeonato Paulista e, ou seja, por conta disso, ele pode ser inscrito nos times até dia 20 de abril. Porém, ele rescindiu seu contrato antes mesmo do encerramento da primeira janela. Então, ele é um atleta livre. E nos últimos anos, a CBF permite os clubes inscreverem até 3 atletas que estavam sem clubes, né, depois do encerramento da janela. Então, vamos supor, daqui a um mês, o Cruzeiro já está ali na 6ª rodada do Brasileirão e quer contratar um jogador, precisa de um ponta direita. O Alisson livre no mercado poderia sim chegar, dependendo dessa cláusula, né, da CBF, que deve se manter para esse ano. Então, poderia ser sim uma alternativa, só que, igual eu falei, né, não sabemos como que o Alisson está, se está bem para voltar aos gramados, e isso é uma questão que pode pesar bastante. Até porque o último jogo dele pelo São Paulo foi contra o Ituano, na eliminação do clube nas quartas de finais, né? Não, nas semifinais do campeonato. Não, foi contra... Ele acabou errando um pênalti, só esqueci agora. Acho que foi contra o Água Santa mesmo, tá? São Paulo cai para o Água Santa, foi isso. E no caso, o Alisson acaba não fazendo um bom jogo e erra um pênalti ainda. Foi isso. E assim, acaba que depois disso ele pede a rescisão de contrato. Mesmo ele sendo querido pelo Rogério Ceni, a torcida também de São Paulo apoiou o Alisson nessa sua volta, mas ele não estava se sentindo bem. E aí é por isso, né, que eu fico com o pé atrás se o Alisson estaria disposto a jogar futebol ainda em 2023. Temporada passada pelo São Paulo, 38 jogos, ele chega para a Série A, 3 gols e 3 assistências, uma média que ele sempre teve ali nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos pelo Grêmio, destaques para a temporada de 2017 pelo Cruzeiro, a última foi importante na conquista da Copa do Brasil, 57 partidas, 5 gols e 6 assistências, nos 2 primeiros anos pelo Grêmio também, 100 jogos, 16 gols e 17 assistências, foi muito bem nessa primeiros 2 anos pelo Grêmio, com o Renato Gaúcho, e eu acho que poderia ser uma alternativa boa para o Cruzeiro na ponta direita. Vocês viram no último jogo do Cruzeiro, o Wesley estava fazendo esse setor de ponta direita, revezando com o Bruno Rodrigues.
Não acho que esteja certo, não acho que colocar o Nicão na ponta direita esteja o correto, ou o Stênio, porque todos esses jogadores, o Nicão é meia, o Stênio é ponta esquerda, juntamente com o Wesley. Então o Cruzeiro não tem nenhum jogador fixo para a ponta direita. O Alisson jogou muito tempo improvisado na esquerda para o Robinho jogar na direita, mas o Alisson joga mesmo de ponta direita, tá? Lado direito. Foi assim nos 4 anos de Grêmio, nos 1 ano e meio de São Paulo, então acho que pode ser assim, uma ótima alternativa que não teria um salário astronômico, tá? Não é 500 mil, 600, não, acho que menos de 350, 300, 250 já poderia trazer o jogador, e quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir as ótimas cotações dos jogos do Cruzeiro, no caso lá na Bet7, para você apostar nessa estreia no domingo contra o Corinthians. E tá aqui também, né, o outro vídeo que eu falo sobre o Paulo, aquilo que pode se retornar ao Cruzeiro, no pior das hipóteses, no meio do ano, porque que isso deve acontecer. Vai lá conferir o vídeo que tá aqui na tela. Valeu, galera!